Amigos, irmãos, perante Deus, mais uma vez, Maria, semeando muita paz, muito amor e alguns conhecimentos espirituais, das quais eu tenho a satisfação de passar para todos aqueles que precisarem. Estávamos falando sobre a mediunidade, sobre o mediunismo, sobre os médios, tipos de médios, tipos de mediunidade. E não vão ficar por aqui só, em alguns casos, né? Será expansivo a outros. E voltarei falando, mesmo que eu já tenha falado, explicando, mostrando, dando tipos. E assim todos aqueles que forem médios, ou que tiverem alguém dos seus familiares que estão passando com problema, possam alertá-los que há necessidade de seguir o caminho, os passos certos. Vamos falar sobre, segundo, o desenvolvimento da faculdade. Médios noviços são aqueles cujas faculdades não estão ainda completamente desenvolvidas e que se ressentem da experiência necessária. Médios improdutivos, os que não conseguem obter senão coisas insignificantes, monossílabos, traços ou letras sem continuidade. Médios feitos ou formados. Estes são aqueles cujas faculdades medianímicas estão completamente desenvolvidas, que transmitem as comunicações que recebem com facilidade, prontidão, sem hesitação. Concebe-se que este resultado não se pode obter senão pelo hábito, uma vez que nos médios nocivos as comunicações são lentas e difíceis. Médios lacônicos, aqueles cujas comunicações, embora fáceis, são breves e sem desenvolvimento. Médiuns explícitos, as comunicações que obtêm têm toda amplitude, toda extensão que se pode esperar de um escritor consumado. Esta aptidão prende-se à expansão e à facilidade de combinação de fluidos. Os espíritos os procuram para tratarem os assuntos que comportem grandes desenvolvimentos. Médiuns experimentados. A facilidade de execução é um assunto do hábito que se adquire frequentemente em pouco tempo, enquanto a experiência é o resultado de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. A experiência dá aos médiuns o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, julgar suas qualidades boas ou más, pelo mais minuciosos sinais, discernir a velhacaria dos espíritos enganadores que se abrigam sob as aparências da verdade. Compreende facilmente a importância desta qualidade, sem a qual todas as outras são sem utilidade real. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência
fruto do estudo, com a aptidão, produto do organismo. Creem-se mestres, porque escrevem facilmente, repudiam todos os conselhos e tornam-se a presa de espíritos mentirosos, hipócritas, que os conquistam, lisonjeando seu orgulho. Médiuns flexíveis, aqueles cujas faculdades se prestam mais facilmente aos gêneros de comunicações e pela qual os espíritos, ou quase todos, podem se manifestar espontaneamente ou por evocação. Esta variedade de médiuns se aproxima muito da dos médiuns sensitivos. Médiuns exclusivos, aqueles pelos quais um espírito se manifesta de preferência e mesmo com a exclusão de todos os outros, e responde por aqueles que se chamam por intermédio do médium. Isso se prende sempre a uma falta de flexibilidade. Quanto ao espírito é bom, pode-se ligar ao médium por simpatia e com uma finalidade louvável. Quando é mau, é sempre com a intenção de colocar o médium sob a sua dependência. É antes o defeito do que uma qualidade e muito vizinho da obsessão. Médiuns de evocações. Os médiuns flexíveis são, naturalmente, os mais próprios a este gênero de comunicações e às perguntas de detalhes que se pode dirigir aos espíritos. Sob esse aspecto, há médiuns muito especiais. Suas respostas se encerram quase sempre num quadro restrito, incompatível com o desenvolvimento dos assuntos gerais. Médiuns de ditados espontâneos recebem de preferência comunicações espontâneas da parte de espíritos que se apresentam sem serem chamados. Quando essa faculdade é especial no médium, é difícil e algumas vezes mesmo impossível fazer uma evocação por seu intermédio. Entretanto, são melhor aparelhados do que os da variedade precedente. Compreendei que, por aparelhagem, se entendem aqui os materiais cerebrais, porque é preciso frequentemente, direi mesmo sempre, maior soma de inteligência para os ditados espontâneos do que para as evocações. Entendei aqui, por ditados espontâneos, os que verdadeiramente merecem esse nome, e não algumas frases incompletas ou alguns pensamentos banais que se encontram em todas as estantes humanas. Então, quantos tipos vocês que estão escutando, escute palavra por palavras, os tipos, a que se refere, o que acontece, no que a gente tem que ter cuidado, que tem que ter atenção, para que não caia na mão de obsessores, de espíritos malignos que querem ver o médium no fim, principalmente o médium, que eles querem também pôr abaixo. Agora, segundo o gênero e a especialidade das comunicações. Médiuns versificadores obtêm mais facilmente do que os outros comunicações versificadas, bastante comuns para os maus versos, muito raro para os bons. Médiuns poéticos, se obterem versos, as comunicações que recebe têm alguma coisa de vaporosa, sentimental,
nada deles denota rudeza, são mais do que os outros, próprios à expressão de sentimentos ternos e afetuosos. Neles tudo é vago e seria inútil pedir-lhe algo preciso. São muito comuns esse tipo. Médios positivos. Suas comunicações têm, em geral, um caráter de clareza e de precisão que se presta voluntariamente aos detalhes circunstanciais, às notícias exatas, bastante claros. Médios literários não têm nem o vago dos médios poéticos, nem o terra a terra dos médios positivos, mas dissertam com sagacidade seu estilo. É correto, é elegante e frequentemente de uma notável eloquência. Médios incorretos. Pode obter-se muitas coisas boas, pensamentos de uma moralidade irrepreensível, mas seu estilo é difuso, incorreto, sobrecarregado de repetições e de termos impróprios. A incorreção material do estilo prende-se geralmente à falta da cultura intelectual do médium, que não é, para o espírito, um bom instrumento sob esse aspecto. O espírito a isso liga pouca importância. Para ele, o pensamento é a coisa essencial e vos deixa livre para dar-lhe a forma conveniente. Não ocorre o mesmo com as ideias falsas e ilógicas que uma comunicação pode conter. São sempre um índice de inferioridade do espírito que se manifesta. Médios e historiadores, aqueles que têm uma aptidão especial para o desenvolvimento histórico. Essa faculdade, como todas as outras, é independente dos conhecimentos do médium, porque se vêem pessoas sem instrução e mesmo crianças tratarem de assuntos bem acima da sua capacidade. Variedade rara de médiuns positivos. Médios científicos. Não dizemos sábios, porque podem ser muito ignorantes. E não obstante, são mais especialmente próprios para as comunicações relativas às ciências. Médios receitistas. Sua especialidade é servir mais facilmente de intérprete dos espíritos para as prescrições médicas. É preciso não confundi-los com os médios curadores, porque não fazem absolutamente senão transmitir o pensamento do espírito e não têm, por eles mesmos, nenhuma influência. São bastante comuns. Médios religiosos recebem mais especialmente comunicações de um caráter religioso ou que tratam de questões de religião, não obstante suas crenças e seus hábitos. Médios filósofos e moralistas. As suas comunicações têm geralmente por objeto as questões de moral e de alta filosofia, muito comuns para a moral. Bom, todos esses matizes são variedades de aptidões de bons médiuns. Quanto aos que têm uma aptidão especial para certas comunicações científicas, as históricas, médicas ou outras, acima da capacidade intelectual,
estejais persuadidos de que possuíram esses conhecimentos em outra existência e que permaneceram neles em estado latente. Fazem parte dos materiais e cerebrais necessários ao espírito que se manifesta. Esses são os elementos que lhes facilitam o caminho para comunicar suas próprias ideias, porque esses médios são para eles instrumentos mais inteligentes e mais maleáveis do que o seria um bruto. Erasto. Então, essa explicação foi dada para aquele espírito. Ele, todas as vezes, quando se trata de uma explicação, né, de uma maneira geral, ou diante de algum problema que não ficou certo, que ficou meio difuso, ele sempre aparece explicando, comunicando, e ele sempre trabalhava lá junto com Allan Kardec, quando Allan Kardec estava compilando os livros, né? Que ele estava formando, porque foram, vocês viram, não foi um nem dois, foram bastante, né? Então, vocês estão vendo a dificuldade. Se fosse um tipo só de mediunidade, gente, tudo muito bem. É assim, assim, assado, acontece aquilo, aquele outro. Mas não é. Vocês viram bem que é uma infinidade de tipos de mediunidade e cada uma que a gente pensa que é igual ao outro, não é. Tem sempre alguma coisa diferente, explicando, falando, né? E todas essas, umas incompletas, outras já mais firmes, tudo isso dependendo do médium. Ora, se o médium é médium só pelo simples fato de ser, não lê, não procura saber, não vai a um lugar certo para trabalhar com essa mediunidade, e ele vai andando por aí afora até o fim da sua existência, sem dar uma assistência para ninguém, sem melhorar, sem progredir, e assim por diante. Por isso que a gente debate muito nesses nossos irmãos que estão aí sem resolver, sem tomar uma atitude sequer. Haverá mais conhecimentos e espero que esteja dando para um bom entendimento.